R$66,90. E para entender melhor o que aconteceu no mercado, hoje vamos dar uma olhada na análise gráfica com o Kaique Stein, o analista técnico da DV Invest. Muito boa tarde, Kaique. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Kaique, essa bolsa começou com o pé esquerdo agosto, hein? Ontem queda, hoje queda, dólar sobe. O que você está vendo no gráfico do Ibovespa? Será que temos um mês de agosto de tendência negativa? Vamos lá, deixa eu colocar o gráfico na tela. Enquanto eu coloco, só uma curiosidade estatística, na verdade, do Ibovespa, porque você comentou aí sobre agosto ter começado com o pé esquerdo. O mês de agosto, ele tem uma porcentagem positiva em termos de fechamento positivo, são 56% das vezes fechando no positivo, desde 1998, mas se a gente somar todos os meses de agosto, a gente tem um saldo negativo aí de 20% de queda. Então, por mais que tenha uma possibilidade de tentar fechar no positivo, a somatória é negativa, tá? Então a gente pode ter aí um indício de um mês negativo depois de 4 meses consecutivos de alta, tá? E aí, colocando o Ibovespa aqui na tela agora, basicamente bem definido aqui no curtíssimo prazo, um movimento bem mais travado, talvez até uma expectativa do pessoal, dos investidores aguardando aqui pela divulgação aí da Selic, então, assim, eu diria que bastante parte dos investidores aguardando. Estamos em cima de um nível importante de suporte aqui, que seria a região dos 120 mil pontos. Na minha avaliação, enquanto a gente não perder essa região dos 120 mil pontos, o viés segue levemente mais positivo, para que a gente consiga aí tentar testar a região dos 123 mil mais uma vez, que foi a máxima ali da semana passada. Então, teria que aí aguardar realmente a sessão de amanhã para ver se de fato o Ibov vem para confirmar a perda dessa região dos 120 mil pontos, e isso reforçaria o movimento até os 116, ou a possibilidade aí de testar mais uma vez os 123 mil pontos. Então, estamos realmente bem travados aqui, aguardando aí de fato pela comunicação do cupom sobre a nova Selic. Perfeito. E agora, como sempre, te pergunto as maiores altas e baixas de hoje. Aliás, antes de dar uma olhada na Selic, desculpa, nas ações, como é que está o dólar, Kaique? Depois a gente passa para as maiores altas e baixas do dia. Legal, deixa eu colocar o dólar aqui na tela. O dólar hoje apresentando aí uma certa indefinição, né, 0,30 de alta, mas se a gente pegar, ele ainda segue dentro daquele cenário mais negativo, falando aí de médio prazo. Então, vem ainda apresentando topos e fundos descendentes aqui na análise técnica. Para retomar um viés mais positivo, inicialmente precisaria ganhar a região dos R$ 4,88 a R$ 4,90, seria uma região importante de preço aqui. Então precisaríamos ter aí o dólar apresentando algo acima desse nível de preço. Então, por hora, a expectativa é que a gente possa testar aí essa região. Então a gente está negociando aí nos 4,83 e a gente ainda pode ter aí um caminho até essa região dos 4,90, falando de curto prazo. Ganhando essa região no curto prazo, abriria espaço aí no médio prazo para a gente buscar mais uma vez a região dos R$ 5,00. Então, primeiro desafio 4,90, conseguindo ganhar esse desafio, a gente teria o próximo alvo na região dos 5, mais uma vez. Perfeito. E agora vamos para as maiores altas e baixas do dia, com a Cielo, que foi a pior do pregão de hoje, menos 9,15%, o Local Web perdeu 5,13%, Companhia Siderúrgica Nacional 2,92%. O que você está achando dessas três? Cielo, Local Web e Companhia Siderúrgica Nacional. Tá, começando então por Cielo, no dia de hoje aí realmente apresentando um candle muito forte aqui, negativo, pelo jeito aí os investidores não gostaram do resultado, era um papel que já vinha dentro de um cenário que tecnicamente um pouco difícil, tentou aí apresentar alguma reação aqui no curtíssimo prazo, mas respeitou bem aqui uma média de maior periodicidade que a maioria dos analistas utilizam aí, que seria basicamente ali na região dos 4,90 e devolveu. Devolveu, apresentou aí a perda da região dos 4,40, que era um nível que vinha sendo respeitado como nível de suporte aqui do preço, e agora reforçou o viés aí de poder buscar a região dos 4,15. Já está próximo aí, mas a expectativa é de que venha testar esse nível de preço. Testando essa região, a gente pode ter alguma tentativa aí de recuperação de curtíssimo prazo, mas quando a gente olha aí até para um médio prazo, gráfico semanal,
né, a expectativa é de buscar uma região um pouco mais abaixo, que seria ali a região dos 3,80, tá? Que é essa próxima região de topo anterior aqui, olhando para um gráfico semanal, ou seja, esse movimento mais lateral aqui pode ganhar um pouquinho mais de espaço para baixo, tá? Então, um viés mais negativo aqui para Cielo a partir do fechamento de hoje. Local Web. Na sessão de hoje, aí, a Local Web apresentando um candle forte também de baixa, 5% de queda. A Local Web é um pouquinho mais travada aqui ainda, não perdeu aí o suporte da região dos R$7, basicamente, que é o nível de preço que vem sendo testado aí nas últimas semanas. Enquanto não perder essa região, a gente ainda tem uma tentativa de recuperação aqui, que é uma região bem importante de preço realmente para o papel. Caso seja perdida aí, então caso a gente tenha algo nesse sentido aqui nas próximas sessões, aí reforçaria aí a possibilidade de buscar a região um pouquinho mais abaixo, dos 6,64 até a região ali dos R$6 redondo, tá? Seriam os próximos níveis de suporte aqui para a Local Web. Então é importante que ela não perca aqui esses R$7, para quem tiver comprado aí no curto prazo, fiquem de olho nesse nível de preço. E por fim, era siderúrgica, né? Você tinha começado. Companhia Siderúrgica Nacional, exatamente. Perfeito. No dia de hoje aí caindo então 1,82%. É um papel aqui que está um pouquinho mais travado aqui no curtíssimo prazo, mas segue com viés um pouco mais positivo aqui, de poder ainda ter um novo movimento de alta, tá? Eu olho com bons olhos aí a possibilidade do ativo poder buscar a região dos 4,80 até a região ali dos R$5, tá? É um ativo que eu olharia mais para compra do que para venda neste momento, apesar da queda aqui de hoje. Perfeito. E vamos para as maiores altas então do dia. Cogna, JBS e Cyrela. O que você está vendo nessas três? Legal. Começando então por Cogna, que tende a se beneficiar bem aí com a queda de juros, provavelmente vai se apresentar no dia de hoje, alta de 3,31%. A Cogna ainda está dentro de um movimento mais lateral aqui, hoje esboçou uma tentativa aí de fuga dessa região. Se amanhã a gente tiver a confirmação de um novo candle positivo, apresentando aí uma nova alta, a gente pode ter então essa sequência desse movimento de alta nas próximas sessões. E aí, olhando para o médio prazo, a gente teria aí como uma resistência mais relevante a região lá dos 4,40. Então a gente teria espaço aí para o papel sair dessa região dos 3,40 e buscar os 4,40, ou seja, R$1 aí de possível valorização no ativo aqui, tá? Seria o próximo nível aí mais relevante. Já apresentou uma boa recuperação aqui desde abril, né? O papel já subiu aí 83% e ainda pode subir um pouquinho mais aí, dado o fechamento de hoje, ainda poderia subir algo próximo de 30% aqui nas próximas sessões. Então eu ainda olho com bons olhos aí, enquanto não perder essa região dos R$3 aqui, que é um nível importante de preço, segue com viés mais positivo. JBS, na sessão de hoje aí apresentando uma boa alta de 2,52%. A JBS, apesar de um movimento um pouquinho mais devagar, vem apresentando aí topos e fundos ascendentes há um bom tempo. Aí, desde maio, vem apresentando esse movimento altista de recuperação, depois aí de uma queda bem grande. E o próximo nível aí mais relevante que o papel pode buscar como resistência, né, dificuldade de continuidade do movimento, seria a região dos R$21,40. Então, poderia aí sair dos 19,50 e dar continuidade aqui nesse movimento. Não necessariamente direto até lá, né? Pode ter alguma correção de curto prazo, mas a expectativa por hora seria de buscar essa região mais acima aqui do preço. Então segue aí com uma reversão de curto prazo aí, com um viés mais altista aqui. E por fim, me perdoa, mas eu esqueci o outro ativo. Em JBS e Cyrela. Perfeito, Cyrela. Esse daqui, bem escado aqui, eu vou até colocar o gráfico semanal, é um papel aí que desde o finalzinho ali do ano passado, se a gente pegar da mínima dele para a máxima aqui, foram 117% de valorização, um ativo que realmente reverteu a tendência aí negativa que vinha sendo apresentada, falando de curto e médio prazo, e vou até me manter aqui já no gráfico semanal, falando de médio prazo. A gente está numa região importante aqui de preço, que é essa região aí dos R$24,90, R$25, e que pode gerar uma certa dificuldade nessa continuidade do movimento. Mesmo com essa expectativa aí de queda da taxa de juros, a gente pode ter algum movimento mais lateral no preço, ou até mesmo um movimento de baixa, uma correção natural aqui, por exemplo, buscando a região dos R$20,50 a R$21 ali, que seria um nível de suporte aí relevante para aquele
pudesse tomar fôlego e dar continuidade no movimento de alta, por exemplo. Então, essa é uma região importante. Então, ficar atento aí para quem está comprado no curto e médio prazo, começar a gerar alguma sinalização negativa por aqui, seria uma possibilidade de colocar aí o dinheiro no bolso e voltar aí para dentro do papel numa nova sinalização positiva aqui na sequência. Aí a gente teria como próximo alvo a região dos 26,85 e por fim, lá em cima, a região dos 28,79. Mas é um ativo aí que realmente retomou de maneira bem relevante aí a sua tendência de alta. Então, segue bem positivo aqui, bem positivo o papel. Perfeito. Isabela Takaki, sua pergunta para o nosso analista. Eu queria que você pudesse ver Iguatemi, né? Hoje teve divulgação de resultados do Iguatemi, por favor. Vamos lá, dar uma olhadinha em GT11. No dia de hoje ele ficou bem estável, 0,13 de alta. Ontem o papel havia apresentado uma boa valorização ali, 2,47% de alta. Depois de um grande candle de alta, um dia mais estável, mais de indefinição, a expectativa é de poder ter uma nova sinalização positiva no dia seguinte. Então segue aqui com um leve viés mais positivo. Tá? Para Iguatemi, falando de curto prazo, até curto a médio prazo. Não sei como foi aí a questão do balanço, dos resultados, mas pelo visto aqui, o ativo está bem alinhado aí para poder dar sequência nesse movimento, ou seja, testar ali mais uma vez a região dos 23,50 e poder dar continuidade aí nesse movimento. Meu gráfico agora bugou aqui, mas a expectativa é bem positiva aí de poder dar sequência aqui depois dessa região dos 23,50. Então eu olharia mais para compra nesse momento. Perfeito. Então vou aproveitar para te perguntar também sobre outro ativo do setor de varejo, Magalu, que hoje, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Nelogica, teve um dia... Pô, cadê Magalu aqui? Perdemos... Aqui. Não, Magalu aqui. Um dia negativo, 2,92%. O que você está vendo de Magalu, que já foi uma das queridinhas dos investidores? Perfeito. Magalu está tentando aí se recuperar nesse curto prazo também, atingiu uma região aqui importante de preço, que é a região dos 3,40, pode esticar um pouquinho ainda até a região dos 3,55, mas ainda segue num cenário bem desafiador aqui. Se a gente olhar aí, desde março ali, o papel anda bem mais lateral aqui, é claro que com um intervalo de preço grande, né, mas anda bem lateral aqui, entre os R$3 e a região ali dos 3,90. Enquanto não ganhar essa região aqui dos 3,90, o cenário segue realmente sendo mais negativo aqui para o papel, de poder testar mais uma vez aquela região, iniciar um novo movimento de baixa. Então, precisa de fato aí apresentar força na ponta compradora, voltar para cima desses 3,90, dar continuidade no movimento aí, para retomar aí um viés mais positivo, né? Se a gente olhar para um gráfico de médio prazo, um gráfico semanal aqui, a gente tem aqui essa indefinição que eu vinha comentando com vocês, e se conseguir ganhar aqueles 4,90, teria aí o próximo alvo no 5,12 e depois um pouquinho mais acima ali a região novamente dos 6,50, foi uma região ali que ficou bem lateral também no início lá de 2022, tá? Então, vamos ver se consegue aí sair desse movimento mais travado aqui, tá? Mas bem difícil aqui o cenário de Magalu por enquanto. E ainda falando de varejo, né, a gente teve também divulgações de resultados de Vulcabras, que inclusive veio surpreendente, né, com uma empresa que a gente falou aí ao longo da nossa programação. Então, se puder dar uma olhada na análise de Vulcabras, por favor. Esse ativo eu gosto bastante, tecnicamente falando. A gente está até comprado nesse papel aqui na nossa carteira de small caps, é uma small cap, né? Olhando aqui para o gráfico mensal, a gente tem aí basicamente aí já 6 meses, considerando o mês atual, consecutivos aqui de alta, tá? Já subindo aí 11%, perdão, 5,5% esse mês. É um ativo que está aí quase na sua máxima histórica, né? Se a gente considerar lá a negociação em 2011, seria ali a região dos 27,62, mas está caminhando para esse nível de preço. Pode corrigir em algum momento aqui? Pode, mas a expectativa é boa, o papel segue bem alinhado, sem nenhuma sinalização de saída no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, ou seja, um papel aí que para quem comprou, realmente deve estar bem feliz aí da vida, não vejo sinalização de saída, e para quem tiver interesse em compra, o ideal seria aguardar por alguma correção, pelo menos aqui no curto prazo, tentar buscar ali a região dos 18,74, ou ainda, se buscar no médio prazo,
que seria um gráfico semanal, a região dos 17, mais uma vez, também seria uma possibilidade de compra, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta, mas muito, muito, muito positivo aqui o papel, tecnicamente falando. Vamos dar uma olhada nas duas maiores empresas da Bolsa, Vale e Petrobras. O que você está achando no gráfico para Vale e para Petrobras, considerando todas as turbulências políticas que estamos noticiando, né, nos últimos dias? Claro, vamos lá. Começando então por Vale, na semana passada ali o papel esboçou uma reação, né, sendo negociado acima dos R$70, saindo daquela lateralização que vinha sendo apresentada, mas retornou aí para dentro desse movimento lateral e agora retomou a expectativa de testar mais uma vez ali a região dos 63, dos 63,50 até a região ali dos R$64, tá? Então retomou aqui um viés mais negativo a Vale, tanto no curto prazo quanto no médio prazo aqui, tá? E aí, se der sequência nesse movimento de baixa, a gente teria aí o outro suporte um pouquinho mais abaixo, que seria ali a região dos R$62. E falando de gráfico mensal, aí de médio a longo prazo, seria a região dos 61, então um pouquinho mais abaixo ainda também. Então, com esse fechamento de hoje aqui, a Vale até tecnicamente aqui, falando de curto prazo, anulou aqui a sua tendência de alta que vinha sendo apresentada, anulou esse último fundo ascendente que tinha sido apresentado. Então, tendência indefinida com um viés mais negativo para a Vale neste momento. Petrobras consegue se segurar mais firme aqui em cima, na região de suporte dos R$30, próximo à sua máxima histórica, então bem diferente ali de Vale, né, que está sendo negociada quase 30% abaixo da sua máxima histórica. Petro aí firme e forte aqui na região dos 30, enquanto não perder essa região também segue com um leve viés mais positivo. Petro é bem semelhante ao Ibovespa, né, então, se a gente lembrar, o Ibov também está bem travadinho aqui no curto prazo, com a possibilidade de poder romper aqui essa região. Só tem uma diferença que este topo aqui de trás é mais para baixo ali do Ibovespa, mas segue aqui levemente indefinido. Se a gente tiver aí a Petrobras conseguindo romper essa região dos R$31, pode buscar os 32 e até mesmo aí, de repente, puxar um pouquinho do nosso índice também para cima, lembrando que Petro tem um peso relevante lá dentro, então existe essa possibilidade aí, caso ela consiga apresentar aqui esse rompimento dos 31 e o rompimento ali da sua máxima histórica nos R$32. Então, segue levemente mais positivo aqui a Petro, enquanto não perdeu os 30 e a região aqui dos R$29,40. Queria que você visse Embraer, né? A gente falou mais cedo que a superinteresse do CAD autorizou a formação de uma sociedade entre Embraer e a japonesa Nidec Corporation, né? Queria saber a análise aí do papel. Legal, vamos lá. A Embraer está um pouquinho mais indefinida aqui, quando a gente fala de curto a médio prazo também, em cima de uma região importante de resistência, não está conseguindo ganhar aí essa região dos R$18,70, que já foi testada ali no início do mês passado. Caso consiga ultrapassar esse nível de preço, essa região dos R$18,70, aí a gente teria aí a possibilidade de Embraer ser negociada lá nos R$21,40, R$21,80 mais uma vez, tá? Por enquanto, o desafio vai ficar aqui nos 18,70 mesmo. Caso não consiga ultrapassar e perca aqui os 18,25, que é o seu nível de suporte, aí a gente poderia ter a Embraer sendo negociada mais uma vez ali na região dos R$17, que é uma região importante aqui também de suporte anterior. Então a gente consegue ver aí que está num momento decisivo aqui a Embraer, ou ganha esses 18,70 e dá continuidade no movimento de alta até os 20,50, ou pode retornar aí para os R$17. Então, momento importante para a Embraer. Perfeito, perfeito. Então, o que vai acontecer com a Embraer e com todas as outras empresas que analisamos hoje aqui no Closing, junto com o nosso Kaique Stein. Muito obrigado, Kaique. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e um excelente trabalho para vocês. Muito obrigado, Kaique. E vamos para o nosso gráfico do dia. Vamos falar de agricultura e trabalho informal, porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, um relatório da Organização Internacional do Trabalho, o emprego informal responde a cerca de 90% dos empregos do setor agrícola no mundo, ou seja, 9 a cada 10 trabalhadores rurais são informais, segundo esses dados da OIT. O relatório Mulheres e Homens na Economia Informal mostra que a agricultura
agricultura é o primeiro setor onde há trabalhadores informais, a maioria são mulheres, cerca de mais de